em Mateus capítulo 13, versículo 24. Essa palavra Deus tem trago ao meu coração já tem uns dias. E já vinha preparando ela nesse tempo que a gente ficou aí sem pregar, né, tendo congresso. Bom que a gente volta mais revigorado. Então abra sua Bíblia aí, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 24. Encontrar de célula. Propôs então Jesus uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Como então estão cheios de joio? Respondeu-lhes: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhes os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Versículo 36. Agora Jesus vai explicar a parábola. Isso é uma das, acho que únicas e principais parábolas que Jesus conta e depois explica ela. Tá? Então Jesus, tendo se despedido da multidão, ele foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo: Senhor, explica-nos essa parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem já leu essa passagem? Se fosse orar, a gente precisaria nem pregar, porque Jesus ele já explicou a parábola aqui. E ficou bem claro para nós, está bem nítido o que Jesus está querendo dizer aqui. Mas vamos tentar ser um pouco mais sucinto ainda aqui. O joio e o trigo. Quem é você? É o título dessa mensagem. O capítulo 13, irmãos, consiste principalmente em 7 parábolas do reino. Se você abrir o capítulo 13, aí você vai encontrar 7 parábolas. A parábola do semeador, que fala do começo do reino. Essa parábola que acabamos de ler e vamos pregar, fala-se sobre a oposição que cresce sobre o reino. No versículo 31 ao 35, nós vamos ver Jesus colocando no meio dessa parábola, entre a parábola do semeador, entre a parábola do joio e do trigo, nós vamos ver Jesus colocando a parábola do grão de mostarda e o fermento, a massa que cresce. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus fala-se do crescimento falso causado pelo ensino falso. Do versículo 44 ao 50, nós vamos ver Jesus falando da parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede,
que vai falar sobre os resultados do reino. Jesus, o que Jesus está querendo com essas parábolas do reino? Jesus está trazendo segredos do reino à tona, porque essa era a pergunta dos discípulos. E esse é um capítulo crucial da Bíblia, que todo crente deve tentar compreender totalmente ele, porque aqui vai trazer a rejeição de Cristo, a Cristo que atinge o seu ápice e que afasta-se da nação e aproxima-se de todos aqueles que vêm para ele. Nós vamos ver a rejeição da pessoa de Cristo, mas também vamos ver Cristo aproximando-se de todos aqueles que querem, como ele diz em Mateus 11, 28. O que ele diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse capítulo então relata acontecimentos ocorridos num dia de crise do ministério de Jesus. Jesus sabia que a oposição crescente dos líderes religiosos acabaria resultando em sua crucificação. Era necessário explicar então os discípulos e responder a pergunta, a grande pergunta: qual? O que acontecerá ao reino agora que o rei foi rejeitado? O que será desse reino que você, Jesus, está mandando a gente pregar, se o Senhor foi rejeitado? O que será do reino a qual nós temos que pregar? A resposta então encontra nessa série de parábolas aqui. E Jesus explica primeiro a verdade com respeito ao reino, depois explica fatos referentes à sua crucificação. Jesus aqui todo o tempo ele vai estar falando sobre a igreja, sobre o reino que começou com ele e agora dá continuidade com a igreja. Nós temos que entender uma coisa, que nós temos dois aspectos do reinar de Deus. O primeiro aspecto é o aspecto interior. O aspecto interior é isso aqui que nós estamos fazendo hoje aqui, ou quando você está sentado numa sala de aula aprendendo sobre a palavra de Deus. O aspecto interior é Deus trabalhando em você, é Deus te ensinando, te capacitando para o outro aspecto da missão de Deus, ou do reinar de Deus, que é o aspecto exterior. O que é esse aspecto exterior? É você agora, tudo isso que você tem aprendido, sendo ensinado, é você agora dar continuidade, expor, colocar para fora tudo isso para outras pessoas. Então a igreja no reinar de Deus, ela tem esses dois aspectos, interior e exterior. Então nós temos que entender isso, que se nós queremos aprender sobre o reino de Deus mais ainda, é nós lermos o capítulo 13. E capítulo 13 vai apresentar essa série de respostas para nós. E nesse capítulo Jesus vai delinear os mistérios do reino. E explica como que é o reino dos céus na presente era, naquela época, como talvez nós podemos aplicar hoje. Como foi observado então anteriormente, o Evangelho de Mateus é marcado por um arranjo sistemático do material de acordo com esse assunto. Parece que foi colocado de uma forma proposital, de uma forma sistemática sobre o reino de Deus. E o tópico principal neste Evangelho é o reino de Deus. Arrependei-vos, é a primeira mensagem de João Batista. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já veio e ainda não. Como assim? O reino de Deus já começou. O reino de Deus já está entre nós, segundo Jesus, mas não está ainda em plenitude. Ele virá em plenitude. Temos pessoas curadas hoje, sim ou não? Temos pessoas que são libertas hoje, sim ou não? Então o reino de Deus está entre nós, mas não em plenitude, porque tem gente doente ainda. Tem gente ainda morrendo, sim ou não? Você ainda chora, não chora? Então, isso tudo vai passar quando o reino vier em plenitude, quando de fato Cristo voltar. Então, seguindo a parábola mais longa e introdutória, que é a do semeador, do capítulo 13,
Há entre outros pares, o joio e a rede, que trabalham juntos, o grão de mostarda e o fermento, né, que leveda a massa, o tesouro escondido e a pérola de grande preço. Jesus é tão maravilhoso que ele coloca essa forma. E cada uma delas, exceto a do semeador, é introduzida com a frase: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Parábolas era uma forma comum no ensino dos judeus. O termo grego para parábolas aparece 45 vezes na Bíblia da Septuaginta, a grega. A parábola é uma longa analogia e muitas vezes ela apresenta o quê? Sob a forma de uma história. Se você for olhar as parábolas de Jesus, você vai ver que ele sempre inicia contando-se uma história. Jesus está falando do amor ao próximo. Aí para os discípulos entenderem, Jesus fala assim, eu pergunto, quem é meu próximo? Aí Jesus começa, o seu próximo, vamos lá. Estava descendo um homem pelo caminho. Lembra lá? Um homem pelo caminho. Um judeu, para um dia de festa. Mas veio os salteadores e bateu nele. Ficou lá como quase morto. Qual que é essa parábola? Aí chega um rapaz chamado, com nome, apelido, a Bom Samaritano. Para explicar quem é o próximo. É a forma de ensino, é a didática de Jesus que é assim. Mas você vai entender o porquê que ele faz isso. E antes deste ponto em seu ministério, Jesus tinha utilizado várias analogias gráficas, como no Sermão do Monte. Mas o significado desse tinha sido muito claro no contexto dos ensinamentos. Parábolas necessários, mais explicações. Por que Jesus usa parábolas? Preste atenção aqui para você entender. Jesus usa parábolas para obscurecer a verdade para os incrédulos, deixando claro para os seus discípulos. Na medida que ele deixa claro para os seus discípulos, ele está obscurecendo para aqueles que não querem crer na palavra. Isso é maravilhoso no ensino de Jesus. E o termo parábola é isso aqui, ó, é colocar-se lado a lado. Essa é a ideia. Colocar lado a lado é trazer uma história, uma comparação colocada lado a lado, com algum conceito a fim de esclarecer uma lição. Todas as parábolas que Jesus vai contar, ele olha a circunstância. Jesus está perto de uma figueira, ele vai contar uma parábola, ele usa a figueira. Jesus pega sempre algo daquela época que os judeus conheciam muito bem, para poder explicar, ensinar os seus discípulos. Amém, gente? Isso é lindo na pessoa de Jesus. Jesus vai falar de rede para quem? Para uma turma que estava do lado dele, que era pescador, que conhecia sobre pesca. A didática de Jesus, ela é tão maravilhosa, porque Jesus era um homem muito sábio, mas ele sempre se diminuía na sua forma cognitiva para poder ensinar aqueles que estavam, seja do menor ao maior, seja do mais sábio até o menos sábio. Isso traz ensino para nós. Porque a girafa, quando ela quer comer, ela vai até lá em cima, não vai? Mas se o alimento estiver embaixo, ela vai se abaixar? Ou vai ter que alguém lá levar comida para ela? Ela que se abaixe para poder se alimentar. O que é isso que eu quero dizer? Que seja o mais sábio possível. Diante dele uma pessoa analfabeta. Esse que é o mais sábio. Jesus está ensinando que tem que se diminuir para poder ensinar o menos sábio. Amém? Essas parábolas então vai tratar acerca do reino de Deus, o avanço do evangelho. Pois na era que vivemos hoje, o reino dos céus é uma mistura. Aí você vai começar a entender. Uma mistura de verdadeiro e falso, da bondade e maldade, assim como Jesus representa nas parábolas. Jesus pregou em parábolas não para condenar ninguém, nem para confundir, mas pelo contrário, Jesus procurou despertar curiosidade, estimular aqueles a querer conhecer sobre o reino dos céus. Então as 7 parábolas descrevem o avanço sobre o reino de Deus. E Satanás está aqui. Satanás, nos versículos anteriores, na parábola do semeador, vemos ele tentando tirar a palavra
do coração, que é a terra. Na parábola do semeador, Satanás é o inimigo que arrebata a semente. Nessa parábola do joio e do trigo, ele é aquele que vai disseminar a semente na plantação, no caso, o joio. Na primeira parábola, a ênfase está no receptor, a terra, está no receptor, no coração. Nessa parábola, a ênfase já está no semeador. Essas parábolas revelam então que Satanás não passa de um imitador, aonde é aquele que planta falsos cristãos, encoraja um falso crescimento e introduz falsas doutrinas. Amém? Esse é o contexto para a gente entender. Então Jesus vai contar mais uma história e depois vai explicar aplicando. Desde que o pecado existe, o joio tem sido disseminado no mundo. Quanto à prática contada por Jesus, lembra da parábola colocada lado a lado? Jesus pega uma imagem de plantação de trigo e Jesus vai contar uma história. Um exemplo de que algo que existia na época de Jesus, você vai entender. O povo conhecia isso, então Jesus vai começar a falar. E Jesus falou, ó. Então Jesus propôs uma outra parábola. Aí Jesus começa, ó. Imagina uma roça. Vamos pegar aqui nós agora. Jesus está contando. Imagina Jesus contando para nós aqui nessa manhã. Imagina uma roça, uma lavoura. E do outro lado tinha uma outra lavoura do vizinho. E você era plantador desta. E da outra lavoura, o dono era seu inimigo. O dono era seu inimigo. Vocês não se falavam. E aí, um dos males que esse inimigo poderia fazer seria ficar de olho na sua plantação. Na hora que você fosse semear, plantar a semente, e depois que você sentasse, e quando você depois que semeasse ali, talvez o trigo bom, a semente boa, e depois você fosse dormir, descansar, aguardar aquela plantação vir a crescer, este inimigo, o vizinho, viria de noite na sua plantação e começasse a semear o joio aonde você plantou a semente do trigo. E para nós entendermos, parece que ele não vai perceber. Por quê? Porque no outro dia ele vai se levantar, vai chegar lá e vai falar, ó, está crescendo. E enquanto está nova, não dá para ver diferença. O que está acontecendo? Não dá. Ele só vai notar a diferença, que tem algo errado ali naquela plantação, naquelas sementes que ele plantou, no dia que ele for colher. Então, uma das maneiras de prejudicar os inimigos naquela época seria no tipo da semeadura, o inimigo ir lá ir à noite no meio da plantação e semear o joio. E quando fosse fazer a colheita, é aí que ele veria a diferença, só que aí já seria tarde. Porque para separar o joio do trigo, iria acabar arrancando também o trigo, é o que Jesus disse aqui. Por quê? Porque ambos cresciam juntos. Vai entendendo aí? E na época de Jesus, quem era visto fazendo isso, quem era pego fazendo isso, na época do Império Romano, na calada da noite os romanos vinham e prenderiam. Era um crime fazer isso. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando algo do seu ambiente e está trazendo para os discípulos. Né? Opa, é como se ele estivesse assim, estou começando a entender o que ele está querendo dizer. Aí, não bastou só a parábola, né? Aí os discípulos falaram, peraí Jesus, deixa eu te perguntar, explica a gente a parábola do joio e do trigo. Jesus poderia falar assim, pelo amor de Deus, né? Contei para vocês não conseguem entender? Vamos lá então, deixa eu explicar. Aí Jesus foi explicar. Jesus aqui é o semeador. Ele está dizendo, o filho do homem é o semeador. Satanás é o inimigo. A terra e a lavoura é o mundo. E os anjos é o que vai fazer a colheita
naquele grande dia. Nos versículos de 24 ao 30, que foi o que nós lemos, e do versículo 36 e 43, que é a aplicação, nós vamos ver Jesus falando sobre a realidade do joio. O que é isso? Os falsos cristãos. Agora a gente vai. No mundo, em qualquer ambiente, principalmente no povo de Deus, haverá joio no meio. Se com Jesus teve um que era joio, quem? Judas. Jesus chama ele de filho da perdição. Os profetas falam que ele seria. Ele é o filho da perdição. No meio de Israel tinha Acã. Então sempre no meio do povo de Deus, no mundo, vai haver joio crescendo no meio do trigo. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas que fingem ser ovelhas, mas de fato são lobos. E com aqueles que disseram: Jesus, eu expulsei demônios no seu nome, eu curei no seu nome, eu operei milagres e maravilhas no seu nome. Jesus vai virar para eles e vai falar o quê? Eu não te conheço. Esse Jesus que disse eu não conheço, para aqueles é joio. É joio com pele de, talvez de trigo, aparência de trigo, mas é lobo de pele de ovelha. Mas pastor, está até crescendo junto. Olha lá, é igualzinho, olha para você ver. Mas é joio. Tem cara de crente, né? Mas é joio. Mas pastor, ele prega, ele canta, ele louva, ele ora, ele fala em línguas, ele tem dons. Mas Jesus está dizendo aqui que é joio. Uma vez, irmãos, que o diabo não consegue desraigar os verdadeiros cristãos do lugar dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a plantar impostores no meio. Nessa parábola, então, a boa semente não representa a palavra de Deus. Na palavra do semeador é a palavra de Deus. Mas nessa parábola que nós lemos aqui, não representa a palavra de Deus, mas sim as pessoas. A semente aqui, Jesus falou que as sementes são os filhos do reino. São as pessoas que converteram de fato pela fé em Jesus. O campo aqui não é o coração humano, como na palavra do semeador, mas o campo aqui é o mundo. Cristo então está semeando cristãos verdadeiros por toda a parte do mundo, para que estes filhos venham dar fruto. É a igreja que Jesus comprou. É a igreja universal no sentido da palavra católica. A igreja que está espalhada por toda língua, tribo, língua e nação. Jesus está plantando verdadeiros cristãos nesses lugares. Mas como eu postei uma frase ontem, aonde Cristo semeia um cristão verdadeiro, onde quer que Cristo semeie um cristão verdadeiro, Satanás sempre vai colocar um impostor lá. Sempre. E por isso que eu não sei se você já ouviu, mas dentro da teologia tem uma doutrina que chama igreja visível e igreja invisível, que partiu daqui desse texto, dessas parábolas. O que é isso? É os salvos e os não salvos. O que é a igreja visível? É aqueles que podem até estar na igreja. A igreja visível é aquele que tem o seu nome na lista de hall de membros. Vem nos cultos regularmente, esses estão na igreja, mas não estão em Cristo. Por quê? Porque fizeram uma falsa profissão de fé. Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 8, reproduzindo uma palavra do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. O que é isso? Paulo está dizendo que no meio de Israel
Assim como no meio da igreja, tem pessoas que fazem as atividades, cumprem regularmente nos cultos, ora, faz as disciplinas espirituais, mas nem todos são verdadeiros. Os judeus participavam de todas as atividades, mas ainda era estranho às coisas de Deus. Essa é a igreja visível. Esta é a igreja que eu e você estamos vendo. Essa é a igreja que, ao meu ver, é a que vai subir. É a que está aqui, ó. É a que vai para o céu, no meu ver. É o que eu consigo ver. Esta é a igreja visível. E essa doutrina foi trazida pelo um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Mas é a igreja invisível. A igreja invisível é somente os crentes verdadeiros. É somente aqueles que são os eleitos. Porque somente os eleitos chegarão à fé verdadeira no final. São aqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Deixa eu falar para você uma coisa. Esta igreja é só Jesus que pode ver. É só Ele que vai conseguir ver. Você vai entender mais à frente porque que eu estou dizendo isso. Então devemos ter cuidado com as falsificações. Sabe por causa de quê? Porque senão talvez eu e você podemos ser até uma falsificação. Um impostor que Satanás plantou. Hoje nessa manhã aqui pode ser que tenha impostores, joio, crescendo junto com o trigo. Satanás, ele possui cristãos falsos, que acreditam no evangelho falso, estimulam uma falsa justificação, e tem até mesmo uma igreja falsa. Apocalipse 2:9. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não sendo, isso sim são sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. Outra coisa que nós podemos ver aqui no texto é a similaridade do joio e a dificuldade de separá-lo do trigo. O joio, irmãos, parece muito com o trigo. Will, o Rafa colocou a foto aí? Ó, você colocou a foto lá? O joio parece muito com o trigo. Olha lá. É mais ou menos ali, dá para ver? O trigo é o de cá, olha o joio lá. O joio é aquele lá de lá. Parece ou não parece? Parece. É a mesma coisa. Se você estiver junto, você pega lá, ó. Tranquilo. Olha o trigo, não é joio. Escuta aqui. Eu disse que o joio também prega, né? O joio também canta. O joio também ora. Escuta aqui. O joio, ele é muito rígido. O joio é oco. Não tem semente nele. Não serve para nada aqui, trem. O joio não se curva. O joio é algo que é apegado demais à terra. São características do joio. O joio é difícil de ser colhido. Por isso que não tem como você arrancar o joio sem arrancar o trigo. E o joio é tóxico para o trigo. E o trigo? O trigo é maleável. O trigo se curva fácil. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O trigo alimenta e dá vida. Você come pão, tudo que você come hoje é o trigo. Ele nos alimenta e ainda dá vida. Escuta aqui. Sabe qual que é a diferença do joio e do trigo? Você viu aqui já algumas. É que o joio, ele vai embora, ele passa. Mas só o trigo permanece. João 15, 5, 6. Jesus diz assim, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E será lançado no fogo e
queima. Somente nele é que podemos dar fruto. E aí a pergunta é para você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quem é você. Eu não posso dizer que você é um trigo. Eu posso ver algumas características aí. Eu posso ver alguns frutos ou não. Se você é trigo ou se você é joio. Eu não posso apontar o dedo e dizer que você é. Não posso. Essa capacidade não é minha. Mas você pode saber quem é você. E os ceifeiros também sabem. E aí? Quem é você? Se é joio, vai continuar rígido? Não vai se curvar? É pegado demais às coisas dessa terra? Não quer saber, não dar frutos? E ainda quer contaminar quem está dando? Assim como o lugar do trigo já está preparado do celeiro, o lugar do joio também já está preparado. O fogo para ser queimado. O trigo e o joio vão crescer juntos, gente. É no mundo, é na minha família, é na sua família, é lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, é no meio da igreja, vai crescer junto. Pastor, você não pode tirar? Não posso. Vai crescer junto. E no versículo 27, olha o que aconteceu. Então, indo com ele, os servos do pai de família disseram: Senhor, o senhor não semeou uma boa semente no campo? Como é que estão cheios de joio? No versículo 27 eles vão perceber. Por quê? Porque cresceu junto com o trigo, e o trigo deu fruto, mas o joio não. Olha aí. Dá para a gente perceber um pouco. Ver a diferença, porque o trigo está dando fruto e o joio não. Qual é? Como assim? Como assim você diz que é trigo, mas não tem dado fruto? E está crescendo junto? Tem alguma coisa errada. Jesus falou que só dá fruto quem permanece. Se não está dando fruto é porque não está em Cristo. É joio. O fato, irmãos, é que quando não está crescido, estão iguais, são similares, não tem como discernir. Você só consegue ver a diferença quando está dando fruto e o outro não. Mas mesmo assim você fala: não, está tranquilo. É assim. Jesus está falando que o campo é o mundo. O diabo está disseminando falsos cristãos que são parecidos com os verdadeiros. E isso talvez é uma chave para nós tentarmos ver algumas diferenças em nós, não no outro. Quem estamos sendo? Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 14, versículo 15 e 16, Jesus diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa que produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus está dizendo. Então como que eu sei se sou joio ou trigo? Pelos frutos. O joio não dá. Eu quero que você saia daqui nessa manhã percebendo quem é você. Eu não sei. Aí quando a gente continua no capítulo 7, né? Jesus está falando assim ainda, no versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está nos ensinando, irmãos, que tem pessoas que deram frutos e outros não. É normal, Edgar? É normal. É normal. Deus, na sua soberania, Ele faz isso. Terá salvos e não salvos.
O joio é aquele que não tem nenhuma evidência de crente nele. Se comporta como um, mas não é. De acordo com o texto, não tem como que fazer. É só esperar. O que Jesus fala aqui? Voltar. Jesus disse assim, ó. O inimigo que fez isso. Quer que a gente vá lá arrancar? Não. Não arranca não. Deixa crescer. Juntos até a ceifa. Então vai ter que esperar. Escuta isso aqui. E o que achamos mais difícil aqui, irmãos? É frustrante ver o joio crescendo no meio do trigo. É frustrante, porque você não pode fazer nada. Você tenta falar, mas você consegue perceber. Fala, pô, parece que é joio, hein? Mas não tem o que fazer, tem que esperar. O reino de Deus é assim, irmãos. Porque os servos querem exterminar logo. Só que o fazendeiro, o semeador, que é Jesus, vai estar mostrando ali que vai os impedir. Porque se eles fizessem se arrancar, vai arrancar o trigo junto também. Eles estão entrelaçados. Foi jogado no dia da semeadura junto o joio. Então eles estão entrelaçados entre as raízes. Se puxar o joio, o trigo vai sair também, fora do tempo. É impossível nós fazermos isso. Não sabemos direito quem é quem. Corremos o risco de jogar fora o trigo pensando que é joio. Isso é um problema. Aqui precisa ter o quê? Cuidado. E uma coisa, irmãos, para nós: nunca saia batendo a mão no peito dizendo eu sou trigo, sendo que talvez você para Deus é joio. E se para o cefeiro você é joio? Não podemos julgar, não conhecemos os corações. É por isso que uma das marcas da igreja, denominada na história da igreja, é a disciplina. A disciplina é um dos pontos na igreja que não pode faltar. Que aí nós conseguimos ver quem é quem. Um pouco. Quando você corrige a ovelha abaixa a cabeça, ela murcha e vai. Mas quando você corrige um bode, ele espirra para cima de você. O joio não se curva, né? O joio vai querer rebater. Irmãos, cuidado. Isso é um alerta para nós essa manhã, porque nós podemos estar levando uma vida de joio achando que somos trigo. Estamos falando aqui, para ser bem mais sucinto, de convertidos e não convertidos. Edgar, mas um dia eu entreguei minha vida para Jesus, eu levantei minha mão. Mas quem disse que isso te faz você ser de Jesus? Quem te disse que isso faz você estar com Cristo? Eu postei uma coisa essa semana na rede social. Muitos pastores e igrejas hoje estão confundindo decisão com regeneração. Regeneração é um poder somente do Espírito Santo. A pessoa entrega a vida para Jesus, levanta a mão, aceita Jesus, e a gente acha que ela já nasceu de novo. A gente fala, você está salvo? Não! É Cristo que sabe se ela ou não está salva. Me desculpe, por isso que eu não concordo fazer oração repetida, fazer o outro repetir a oração. Porque isso leva a pessoa na emoção, a pessoa vai. E depois? Nossa tarefa, irmãos, não é arrancar os joios ou os falsos. A nossa tarefa não é se preocupar com eles. A nossa tarefa primeira é se preocupar conosco. Segundo, é implantar os verdadeiros cristãos. Nós temos que plantar e ser os verdadeiros. Nós não somos detetives, nós temos que ser evangelistas, pregadores
da boa semente. Na nossa vida nesse mundo, nós temos que aprender, irmãos. Nós vamos ter que aprender a conviver com o joio. Dentro da igreja, nós vamos ter que aprender a conviver com o joio. E nós devemos opor a Satanás e sim as suas mentiras. Mas também devemos semear a palavra e produzir frutos aonde Deus nos plantou. Ribeiro de Abreu. Talvez então você pergunte, Edgar, então Deus não vai fazer alguma coisa, nada? Que é uma pergunta de muitos. Estamos falando do mundo, da igreja. Por que Deus está em silêncio diante disso, Edgar? Porque a igreja dele está crescendo no meio da igreja dele, no mundo, em todos os lugares. Por que ele não interfere e acaba com isso? Atos 12 vai registrar uma história muito linda que eu gosto. Linda e triste. Tiago, Herodes vai prender ele e vai matá-lo. Pega a espada, mata ele a fio da espada e pronto. Rápido assim. Depois Herodes vai e prende Pedro. O que ele está fazendo? Ele está pegando os pilares da igreja. Pedro, Tiago e João. João foi o último, né? Que mesmo assim não conseguiu matá-lo. Mas ele pega Tiago, manda matar Tiago, mata Tiago a espada. Vai lá e prende Pedro. Só que é Páscoa. E Herodes é religioso. Ele espera o tempo da Páscoa passar. Só que nesse tempo a igreja está orando. Não é? A igreja está orando. Só que presta atenção uma coisa. Está no tempo de Herodes. E uma das coisas que Deus respeita é o tempo de quem está sob autoridade. Tempo que ele delega. Tempo que ele usa para maltratar a igreja. Ele usa o tempo dele para maltratar a igreja e matar os cristãos. Só que Edgar, a igreja tem dono, não tem? Tem. Só que o dono não está fazendo nada. Essa é a visão que nós temos. O dono não está fazendo nada, mas não é porque o dono não fez nada que ele deixou de ser dono. Vou repetir. Não é porque o dono não fez nada que ele deixou de ser dono. Mas o tempo de Herodes ele respeita. Agora presta atenção. Se ele fizer, ele continua sendo Deus? Sim ou não? E se ele não fizer? Continua Deus. Então fica tranquilo, só tem que confiar. Escuta uma coisa. O tempo de Herodes vai passar. O da igreja não. Por quê? Porque o tempo de Herodes não está ligado ao dono da igreja. O tempo de Herodes é transitório e passageiro, da igreja não. Por quê? O tempo da igreja está ligado ao dono dela. E o dono dela, você sabe quem que é? Quem que é o dono dela? Quem que é o dono dela? Então acalma. Fica tranquilo. Ele não vai fazer não? Fica tranquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Deixa o joio crescer. Deixa crescer. A igreja é dele. O campo é dele. O diabo ele tenta usurpar aquilo que é de Deus. Mas a terra é dele e tudo que criou é dele. Então você tem que descansar. Agora escuta. Essa parábola então para esperar crescer que Jesus está dizendo fala sobre paciência. Mas não é a paciência dos servos. Porque eles têm que esperar e observar. Mas é a paciência de Deus. Deus não gosta da visão de um campo de trigo com joio por toda parte. Mas Ele também não vai se deliciar de declarar que o tempo da colheita chegou antes da hora, como os servos fizeram. Ele não vai destruir o trigo junto com o joio, não. O reino de Deus se daria em um instante. Mas por meio de um processo semelhante ao lento crescimento de uma planta ou a fermentação da massa. Jesus está ensinando que o reino de Deus é assim. Deus na sua soberania, Ele está vendo tudo isso, irmãos.
Então entenda, esperemos pois com paciência, não como alguém, escuta isso aqui, esperemos pois com paciência, não como alguém que está em uma sala escura, se perguntando se alguém virá com uma lanterna. Mas escute, esperemos com paciência como pessoas que de manhãzinha sabem que o sol se levantará e agora esperam por sua plenitude ao meio-dia. Malaquias capítulo 4, o que vai dizer lá? Olha aqui, ó. Olha aqui, Jesus está falando e tem a ver com o texto. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem piedade e joio, serão como restolho, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós, o trigo, ó, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. O sol se levantará, irmãos. Hoje em dia não é fácil distinguir os verdadeiros dos falsos, mas no fim dos tempos, os anjos serão aqueles que farão a colheita. E com isso, já partindo para o final, podemos ver a infelicidade do joio. O joio será queimado, e o trigo será guardado no celeiro. Apocalipse capítulo 14, olha para você ver. Isso aqui é Apocalipse capítulo 14, versículo 14, ó. Olhei e vi uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que está sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. O outro anjo saiu do templo que está no céu, a qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, a qual tinha um poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas já estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. Quem que é esse? Os joios. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue no lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. A altura de um cavalo é de 1,5 metro a cabeça dele. Ele que vai ceifar, Ele que vai fazer a colheita. E a primeira coisa que Ele vai fazer é arrancar e jogar o joio fora. E versículo 42 de Mateus vai falar também sobre a fornalha. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Agora esse texto aqui eu gosto. Mateus capítulo 3. E a gente vai terminando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Não, eu sou crente. Não. Eu digo que essas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aí João Batista fala um negócio aqui, ó. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto, bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Versículo 12. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro, guardando, e queimando a palha, o joio, com fogo que nunca se apagará.
Na mão dele tem uma pá, está colhendo. E a plantação naquela época era assim, ó, jogou pro alto, dá uma pasada, o que cair é semente, o que voou é casca, é joio. O joio a gente cata, joga no fogo. E o trigo, guarda no celeiro. Escuta uma coisa, irmãos. O caminho do joio é o fogo. Você precisa entender uma coisa aqui. Que o semeador já tem guardado e já está guardando trigos no seu celeiro. Quem é joio? Quem é trigo? Não sei. A minha oração é: Deus, não permita passar anos e anos na igreja dizendo que eu estava te servindo, mas no final eu ser um joio. Não deixa eu ser falsificado. Não deixa eu ter somente características e pronto, mas que eu venha ter caráter de trigo. Não permita eu ser pedra de tropeço para o meu irmão. Não permita eu ser só uma aparência de joio, só ter aparência de crente, ou só ser semelhante ao trigo. Não! Não deixe. Porque eu não quero, irmãos. Porque a gente corre um sério risco, diz Paul Walsh, de nós passarmos uma vida toda, anos e anos no Evangelho, mas no dia da ceifa, ser chamado de joio. Isso é pesado, mas é a Bíblia, é a palavra, e a gente tem que pregar ela. Só que os justos, que são os trigos, diz Daniel, e Jesus também disse em Mateus capítulo 13, que os justos resplandecerão como o sol. O reino dos céus, irmãos, começa com a semeadura. A palavra de Deus no coração dos homens. E como nós lemos, como no capítulo 13, na parábola do semeador, a maioria das sementes não vão produzir frutos, não é por causa da semente, mas é por causa da terra. Mas alguns, Jesus está dizendo na parábola do joio, alguns vão se desenvolver e vão frutificar. Satanás faz frente ao trabalho de Deus, semeando cristãos falsos, estimulando um crescimento falso, introduzindo uma falsa doutrina, como nós temos visto aí. E aí quando a gente olha assim fácil, a gente fala, parece que Satanás está vencendo. Essa é a nossa impressão talvez. Mas tudo, Jesus está dizendo, tenha paciência. Tudo está sendo testado para o dia da ceifa. E algumas aplicações para a gente sair daqui tranquilo, pensando. Primeira, tenhamos paciência com a nossa família, com os nossos semelhantes, com a igreja nesse mundo que é o campo. O joio sempre estará no nosso meio, sempre estará junto com o trigo. E não esqueça que você ou eu podemos estar sendo joio, pensando que é trigo. Deus quis na sua soberania que o joio contivesse com o trigo até a volta de Jesus. Segundo, analise a sua vida hoje, essa semana, se você não está sendo como joio. Porque da mesma forma que eu e você pensamos, quando a gente olha para alguém, a gente talvez diz, ah lá, é joio. Da mesma forma, tem alguém do outro lado, olhando para você e dizendo, ah lá, é joio. Do mesma forma que a gente talvez está pensando que alguém é joio, da mesma outra forma,
a pessoa também está olhando para você e está pensando, é joio. Toma cuidado. Analise a sua vida. Paulo vai dizer, examine o homem, pois, a si mesmo. Será que as pessoas estão olhando para nós, está dizendo, olha, você é diferente, você é crente? Será que as pessoas que conheceram o seu passado, olha para você hoje e diz assim, não, mas como que você está mudado, hein? Como é que você está diferente? Será que tem acontecido mudança na sua mente, no seu vocabulário, nas suas conversas? Será que você tem dado fruto no seu trabalho? Melhor, será que há fruto na sua vida? Irmão, se não há, temos sérios riscos de nós estarmos sendo o joio. Terceiro, não sejam apressados para tentar fazer a colheita. Não sabemos quem é joio e quem é trigo. Não tem como naturalmente, agora isso aqui é uma esperança para o nosso coração. Naturalmente falando, não tem como o trigo virar joio e nem o joio virar trigo. Sim ou não? Mas espiritualmente isso pode acontecer. E glória a Deus por isso. Agostinho disse assim que os que hoje são joio, amanhã pode ser trigo. Mas pastor, é aquele que a gente tinha convicção que era do nosso meio, que era cristão, que dava fruto. Até parecia que dava fruto. O apóstolo João vai dizer em sua carta, 1 João 2,19, que aqueles que saíram do nosso meio nunca foram um dos nossos. Vai sair muito ainda. Não conseguirão ouvir. Não conseguirão permanecer. Mas calma teu coração. Se eles saíram, é porque de fato Jesus não encontrou com eles. Tiveram uma falsa profissão de fé. Por isso que eu repito de novo. Estamos trocando decisão por regeneração. Estamos dizendo que uma pessoa nasceu de novo e de fato ela ainda não nasceu. E ele vai ficar assim até o dia em que Jesus o encontre. Não foi você que encontrou Jesus. Não foi você que achou Jesus. Foi ele que te encontrou, porque quem estava perdido não era ele, era você. Era eu. Amém. E por último, alegre-se na justiça de Deus. Os ímpios, que são os joios, a palavra para eles é condenação. Os justos, que são os trigos, estarão guardados no celeiro do seu irmão. Sabe o que ele está dizendo? Quem é trigo, ele vai guardar no dia da grande tribulação que haverá de vir sobre esse mundo. Quem é trigo vai estar guardado no celeiro. A nossa tarefa não é saber quem é joio ou trigo, mas a nossa tarefa é se preocupar se estamos dando frutos ou não para a glória de Deus. Fica de pé no seu lugar. E a pergunta é: quem somos nós? Pastor, mas ele peca, ele está falhando. A gente pode condenar atos pecaminosos, por isso que existe disciplina. E através da disciplina, é meios que a gente consegue descobrir. Mas pastor, você vai tirar? Não tem poder para arrancar. Vai crescer junto. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, Deus.